Muitas vezes ouço pessoas dizer assim: olha, eu não quero ser cristão não, porque ah, Deus exige muita coisa da gente que a gente não consegue fazer, não consegue cumprir. É, as coisas que Ele exige são muito pesadas demais, então não tenho interesse nisto. E hoje eu gostaria de pensar a respeito de um texto que está na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 2 a 4. Diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Disto eu gostaria de destacar essa expressão: os seus mandamentos não são penosos. Hoje são muitas as mensagens que dizem que o cristão deve servir e obedecer a Cristo, dando-lhe o primeiro lugar em suas vidas. Para uns, servir a Cristo é ter uma religião. Outros entendem que precisam de uma filosofia de vida. Outros entendem que servir a Cristo decorre do comportamento, da moral e da ética. Quando falamos de obediência, geralmente vem à nossa mente a ideia de regras, mandamentos, ordens. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Cristo? Jesus especificou qual o comportamento daqueles que o amam? Jesus é muito enfático com relação aos seus mandamentos, e isso está registrado em João capítulo 14, versículo 21, quando ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas também nesse mesmo capítulo, versículo 23, nós vamos encontrar: se alguém me amar, guardará minha palavra. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Mas afinal de contas, quais são os seus mandamentos? Ao falar deles, o mesmo João, na sua primeira carta, o capítulo 5, versículo 3, diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Insistimos nisto, porque isso é uma grande verdade bíblica. Os mandamentos de Deus revelam o seu amor? Perguntamos. Os homens necessitam dos mandamentos como essenciais à vida? E também perguntamos, os mandamentos não são pesados, ou seja, eles não são penosos? Por que os mandamentos, então, vamos respondendo, revelam o amor de Deus? A resposta está na primeira carta de João, mesma carta, capítulo 3, versículo 23, quando ele diz assim: ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo João demonstra que cumprir o mandamento de Deus é o mesmo que crer no nome de seu Filho. Ou seja, a partir do momento que você ouviu a mensagem do Evangelho e creu, você cumpriu cabalmente o mandamento de Deus. Crer em Cristo ou cumprir o mandamento de Deus é designado como obediência. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, nós vamos encontrar o seguinte: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Por meio da obediência à verdade do Evangelho, que apresenta o Filho de Deus aos homens, o homem deixa de ser filho da desobediência, a sua geração em Adão, e
passamos a ver todas as coisas da forma como Deus vê. Veja o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Filhos da desobediência são aqueles que são geração de Adão, que trazem consigo o pecado da incredulidade. Isto passa, então, desta condição, passa a ser filho de Deus, o que é essencial para a nova vida. Segue-se que os homens precisam dos mandamentos de Deus para obter a sua vida. Por que os mandamentos de Deus não são penosos? Diferente daquilo que os homens imaginam, o mandamento de Deus é crer, o que não demanda esforços ou realizações. Se comparado às ordenanças humanas no intento de alcançar a salvação, nós encontramos em Mateus capítulo 13, versículo 4, uma orientação bem precisa, pois diz assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ora, essas ordenanças, esses mandamentos de homens, que os homens vão exigindo, são mandamentos que muitas vezes realmente são penosos, mas os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus são suaves e leves, conforme está em Mateus 11:30. O meu fardo é leve. Há aqueles que nomeiam a Cristo de Senhor, mas que não fazem a sua vontade. Veja o que está em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Somente aqueles que creem em Cristo como Salvador são verdadeiramente seus servos e fazem a vontade dele. Nesse mesmo texto de Lucas, capítulo 6, no versículo 47, encontramos: qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante, ou seja, semelhante àquele que constrói a casa sobre a rocha. Você, como cristão, deve ter o cuidado de não ser enganado. Há muitos que apregoam que você deve fazer uma pseudo-vontade de Deus, ou fazer a obra de Deus. Mas a vontade de Deus e a obra de Deus é que o homem creia naquele que ele enviou. Algumas pessoas perguntaram a Cristo sobre o que fazerem para executarem a obra de Deus. Ou seja, o que deveriam realizar para serem servos de Deus. E a resposta de Jesus é clara, límpida. Está em João, capítulo 6, versículo 29, que diz assim: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Pelas suas ações, os homens nunca alcançarão a salvação de Deus. Porém, além de serem religiosos, moralistas, formalistas, legalistas, tradicionalistas e outros istas mais, aplicam-se aos jejuns, celibatos, isolamentos, sacrifícios, meditações, orações, rezas, abstinências e etc. Tudo na procura de salvação. Mas não é isto que Deus preparou para os seus filhos, àqueles que creem no nome do seu Filho. Em Cristo Jesus há liberdade. Aos seus filhos ele convida que vivamos o presente século de maneira sóbria e piamente, conforme Paulo escreve a Tito no capítulo 2, versículo 12, dizendo: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente.
O apóstolo Paulo recomenda que os filhos da luz comportem-se como filhos da luz. Porém, não é o comportamento dos filhos da luz que os tornam filhos. Vejam o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 8. Acompanhe aí comigo. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Há muitas pessoas que aprisionam os seus seguidores através de ordenanças em nome da obediência ao Evangelho de Cristo. Fica aqui o alerta de Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ora, ninguém prive você do prêmio tentando sujeitá-lo a ordenanças como não tocar, não provar, não manusear. Colossenses ainda, capítulo 2, versículo 18, Paulo diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextuando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Que ninguém te julgue pela comida, pela bebida, por dias, por festas, por vestes, pois já estáis unidos à cabeça que é Cristo. Após você ter obedecido a Deus por intermédio do Evangelho, a única obra que deve realizar é a perseverança, pois a perseverança é obra perfeita da fé. Isso nós encontramos em Tiago, no capítulo 1, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pois quem se guardar incontaminado do mal, este é de Deus. Ora, é preciso então diferenciar a obediência da verdade, que é crer em Cristo, do dever de amar os irmãos. O amor aos irmãos não promove a salvação, mas a obediência à verdade promove. Porém, a obediência à verdade leva ao amor fraternal não fingido. Os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos que Ele coloca na sua palavra, muito pelo contrário, alivia o nosso peso da nossa busca desesperada de obras e obras, julgamento aqui, julgamento ali, não. É obrigado a fazer isso, obrigado a fazer aquilo, obrigado a fazer aquele outro. Mas a intimidade de relacionamento com Deus, aí sim está a diferença. E isto nos leva a um comportamento de responsabilidade e de seriedade neste relacionamento que nós temos com Deus. Por isto, não vá na conversa de que o relacionamento com Deus é penoso. Não. O relacionamento com Deus é libertador. E é este o convite que o Senhor está fazendo a você nesta oportunidade. Não se prive desta liberdade que Ele traz em Cristo Jesus. Abrace pela fé aquilo que o seu Filho fez por nós. E você vai ver a grande diferença na sua vida. É como tirar um grande peso dos ombros, porque Ele, Jesus Cristo, já carregou por nós todo o peso que sobre nós caía. Participe conosco pela fé desta caminhada. Deus te abençoe.